Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Colher. Eu sou Marcelo Gobo e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre conexões sociais e suas relações com a saúde. Hoje a gente vai abordar um tema que tem muita relação com o assunto da semana passada. A gente vai falar sobre satisfação e maximização. Talvez você já tenha tido alguma experiência em que tem que fazer escolhas. Por exemplo, no mercado, entre uma marca X ou Y, ou entre fazer uma viagem, ou decidir que roupa você vai colocar hoje, ou se você vai tomar uma decisão de mudança de vida ou não. Todos esses processos de decisão dizem muito a respeito de como a gente funciona. E aí eu gostaria de te perguntar, qual é o seu processo de decisão? Quando você precisa escolher uma determinada roupa, por exemplo, você vai direto naquela opção que você pensou primeiro, ou você precisa elencar várias opções, veste, depois troca de novo, sai e aí pensa, deveria ter colocado aquela outra roupa. Esses dois padrões de decisão, de tomada de decisão, eles estão muito relacionados à maneira como a gente entende felicidade e como a gente vai processar isso ao longo do tempo. Quando a gente faz uma escolha baseada em satisfação, normalmente a gente escolhe a opção que é suficientemente boa. E isso está muito relacionado com uma alta percepção de felicidade. Por outro lado, quando a gente faz uma escolha que é baseada em várias opções, em trocas várias sucessivas, e aí a gente finalmente faz a escolha e depois ainda se arrepende, esse processo é conhecido como maximização. E isso está relacionado com uma alta taxa de infelicidade. Quando a gente fala de adoecimento psíquico, como depressão, ansiedade, esse padrão de escolha está muito relacionado com o psicoadoecimento. E aí, em qual dos pontos você se encaixa? No processo de maximização, a gente tem uma meta que é extremamente alta a ser alcançada. O nosso padrão de escolha, o nosso objetivo, ele é muito no ideal. E quando a gente alcança, muitas vezes a gente se frustra ou não tem a sensação de gratificação suficientemente boa ou uma gratificação intensa relacionada àquela escolha ou àquela tarefa executada. Isso diz muito sobre como a gente vai agir na nossa vida diante daquilo que é revés, daquilo que não sai diante do planejado ou de quando a gente tem que se readaptar. E tudo isso impacta na nossa visão sobre nós mesmos e na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Quando a gente faz esse processo de maximização, em que a gente troca várias vezes de objetivo ou de opção, a gente raramente aproveita o que a nossa escolha tem de positivo, ou o que a nossa opção inicial tem de positivo. Quando a gente começou o programa, a gente abordou um estudo clássico que eu vou repetir aqui. Uns pesquisadores dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e um grupo fez um curso de fotografia e o outro também. Esse pessoal que fez o curso de fotografia, ele tinha que fazer algumas fotos e no final eles precisariam escolher uma foto para poder ser avaliada, para poder ser prestigiada. O outro grupo tinha a opção de poder mudar de foto. Então, em uma dos grupos eu poderia escolher apenas uma foto e no outro a gente poderia trocar de foto. O que aconteceu? Aquele grupo que pôde escolher apenas uma foto teve um grau de satisfação com essa escolha extremamente alto, enquanto o outro grupo, isso não aconteceu. Depois de passado um tempo, eles revisitaram essas pessoas e perguntaram para elas se elas tinham interesse de trocar de foto. As pessoas que trocaram de foto, elas gostariam de refazer a sua escolha e depois de informadas que esse processo de refazer a escolha traria insatisfação, então retrospectivamente elas sabiam que elas ficariam insatisfeitas, elas foram informadas sobre isso e elas podiam escolher mais uma vez. Mesmo assim, elas escolheram a troca, aumentando ainda mais a sua percepção de insatisfação. E o que isso diz sobre a gente? Isso diz muito sobre as nossas relações sociais e sobre aquilo que a gente escolhe. O nosso processo de reparo está muito associado a essa questão da maximização. A gente pode ser maximizador em relação às nossas escolhas cotidianas, que vão desde o que a gente vai comer de manhã no nosso café, até o que a gente vai vestir, ou se a gente vai mudar de emprego ou não, se a gente vai trocar de casa ou não.
ou se a gente vai abrir mão de uma relação ou não, ou a gente pode ainda ser maximizador em relação às nossas relações. De que modo isso? O nosso processo de reparo é intimamente ligado a isso. Se eu entendo que eu posso trocar uma relação, seja ela de amizade, seja ela de um relacionamento amoroso, seja ela com pai e mãe, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, a gente tende a não fazer um reparo disso. E aí a gente vai sempre comparar aquilo que a gente tem com o do outro, fazendo aquele clássico ditado de que a grama do vizinho é sempre mais verde, uma realidade. Quer um exemplo disso? Se eu estou insatisfeito no meu trabalho, com a minha relação com os meus colegas, por exemplo, eu posso pensar que eu vou trocar de setor. Se eu tenho isso como uma opção, como uma realidade. Então, o processo de fazer essa troca me faz não querer reparar essa relação. E aí eu posso trocar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, N vezes, e nunca ficar satisfeito com esse processo de troca. E eu posso, às vezes, muito querer trocar de setor, trocar de departamento, trocar de função, e quando eu alcanço esse objetivo, parece que eu não me sinto realizado. Quando eu quero fazer uma escolha suficientemente boa, então, se eu não vou abrir mão da minha escolha, eu começo a investir nela e fazer reparos. Então, se eu permaneço nesse setor, se eu me permaneço nessa função, no meu departamento, mantendo as relações que eu tenho ali, se eu faço isso reiteradamente, cultivo essa relação e faço um processo de reparo em relação a ela, o que isso quer dizer? O que isso vai me facilitar? Eu começo a ser mais satisfeito com a minha escolha. Eu me comparo menos. Então eu não penso que no departamento ao lado, na sala ao lado, as pessoas são mais felizes ou elas têm escolhas melhores. Eu simplesmente vivo aquilo que acontece. Esse processo, ele é bastante importante para a gente poder ter satisfação, felicidade e realização. Que, como a gente comentou aqui, tem tudo a ver com a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. A gente percebe isso mais conforme a gente treina o nosso olhar. E aí, para isso, a gente precisa pensar um pouco em que polo a gente está. A gente se contenta em fazer escolhas que são suficientemente boas ou a gente é maximizador e precisa elencar uma lista de 10 coisas para serem feitas e poder trocar entre elas e nunca consigo me decidir sobre qual é a melhor. Esses maximizadores, de modo geral, quando precisam fazer escolhas que são puramente racionais, tendem a fazer escolhas mais precisas e assertivas, mas ainda assim se satisfazem menos com a escolha que fazem. Em qual grupo você está? Para você que está no grupo dos maximizadores, vai aí a nossa tarefa de hoje. Pegue uma folha, aquela folha que a gente tem anotado as coisas que tem discutido aqui e as nossas conclusões e impressões, e vamos tentar fazer alguns acordos. A primeira coisa que a gente pode fazer como estratégia é tentar tornar uma escolha irreversível. Então, por exemplo, escolher uma roupa para poder sair de casa. Esse processo é um processo que é facilmente reversível até eu sair. E eu posso trabalhar em cima disso de modo como se esse processo fosse irreversível. E essa escolha, vista de modo como irreversível, vai fazer com que a gente tenha aquele grau de satisfação. Treinar o nosso olhar de gratidão e de ganho em cima daquilo que a gente escolheu e não pode mais mudar. E aceitar isso. Boa parte do sofrimento é, eu escolhi algo, então escolhi uma roupa que eu não gostei, saí e comecei a perceber que devia ter escolhido diferente. E aí eu começo a viver o lado positivo que eu fantasiei, que ainda não aconteceu, que não é real, da outra escolha que eu teria feito. Então, vamos supor que eu saí com uma roupa verde, eu queria ter saído com uma roupa azul. Mas na hora que eu escolhi o verde e eu estava contente com aquilo. E aí, de repente, as coisas foram acontecendo ao longo do dia, eu pensei, nossa, poderia ter escolhido o azul. Quando eu começo a me frustrar com a escolha verde. Então, ao primeiro impasse que eu tenho diante daquilo, eu não penso em fortalecer e reagradecer aquilo ou manter o meu olhar positivo em cima daquela escolha. Eu já penso em fazer uma nova. Então, ao invés de pensar, nossa,
eu escolhi essa roupa verde, eu raramente a uso e que bacana que eu estou fazendo isso hoje, ela combina com alguma outra peça que eu estou usando, por exemplo, eu vou pensar, nossa, se eu tivesse colocado a roupa azul, eu ia ficar muito melhor nessa ocasião, porque eu achei que a roupa verde é inadequada. Vamos supor que a roupa verde seja uma roupa muito social e eu esteja indo fazer uma atividade física. Aí a roupa verde não é mais tão legal assim para aquele objetivo. E ao invés de pensar que eu poderia trocar, eu posso tentar pensar que inusitado e correr com uma roupa social. Vai ser legal, divertido, diferente. Ao invés de tentar cultivar esse olhar, eu já penso que essa escolha do verde me frustrou e que a melhor decisão seria ter escolhido outra opção. E aí eu começo a viver o positivo dessa outra opção que não aconteceu. E aí meu grau de satisfação, que inicialmente estava alto, começa a cair. E a gente faz isso diversas vezes no nosso dia com várias coisas, como por exemplo aquilo que a gente decidiu fazer para o almoço, ou aquela escolha que a gente fez entre duas opções de emprego, ou entre aceitar ou não trocar de turno, ou entre fazer uma determinada função no plantão de hoje. Tudo isso tem muito a ver com a nossa percepção de felicidade. E quando a gente tenta pensar que as escolhas são irreversíveis, a gente vai honrar a escolha que a gente fez. Então, escolhi essa opção. Antes de me vestir, eu já fechei que vai ser essa roupa e eu não vou trocar de ideia mais. Quando eu tento pensar por esse lado e a fazer isso comigo mesmo, eu tendo a valorizar mais o lado positivo. E aí eu vou treinar o meu olhar em cima daquilo que é positivo. Não existe absolutamente aquilo que é perfeito, bom, aquilo que é perfeitamente ruim. A gente tem sempre um meio do caminho. E esse meio do caminho tem coisas que são boas e coisas que são ruins. E a gente só consegue manter a nossa felicidade alta quando a gente consegue transitar entre aquilo que é bom e ruim, pegar o saldo que é negativo e transformar isso em aprendizado para uma próxima escolha, mas não invalidando essa que a gente acabou de fazer. Se você é um maximizador, saiba que a gente consegue treinar esse olhar. E esse treino, ele é diário e é um esforço ativo. Não é uma coisa que amanhã eu vou acordar e vou passar a simplesmente basear a minha escolha naquilo que é suficientemente bom, aquilo que atende, e vou deixar de procurar o melhor. Não é isso, é um treino. E esse treino envolve esforço. É como fazer um exercício físico. Eu não consigo correr 42 quilômetros se eu não conseguir me condicionar a correr um primeiro. E é assim que a gente vai fazendo para poder aumentar a nossa percepção de satisfação e de felicidade diante da vida. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. Muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima conversa.